Olá, mais uma vez estamos aqui e agora com uma pergunta intrigante. O que acontecerá em 10 de abril de 2024? Por que esta pergunta e por que 10 de abril? Só para revermos, lembre-se que em 10 de abril nós vamos ter aí, já estamos no ano 5.994, desde a entrada do pecado, ou seja, desde que Adão pecou, foi expulso do Éden. Então, começou a contagem de tempo, 5.994. Esse ano de 5.994 começou na primavera, que foi 20 de março. Nós sabemos, já expliquei em outros vídeos, que o calendário de Deus começa na primavera. Não começou nem 23 de setembro do ano passado, ou 26 ou 16 de setembro no calendário judaico, nem começou em 1º de janeiro no calendário gregoriano, mas nem no juliano, nem no muçulmano. O calendário bíblico, o calendário de Deus, é o início da criação, o início de cada ano. Deus estabeleceu na primavera, conforme está escrito em Êxodo 12, 2 a 6 e Êxodo 13, 4. Também, 10 de abril, vamos ter aí 1994 anos desde a morte de Cristo. E o que é que isso nos revela? Revela que, a partir então dessa data, restam os últimos 7 anos para completar, para fechar o 6º milênio, ou seja, 6.000 anos de pecado. Então, a morte de Cristo celebrou e ocorreu no 4º milênio, no final do 4º milênio. Quando terminou o 4º milênio, então, a morte de Cristo foi a virada, do final do 4º milênio e início do 5º milênio. Assim também, nós temos aqui, em 10 de abril, essa virada daqui do ano 5.994 para dar início aos últimos 7 anos da história de pecado aqui na Terra, para finalizar com os 6.000 anos. E isso é muito importante, Então a pergunta é, o que vai acontecer em 10 de abril? Vai acontecer algum fato marcante, alguma coisa que vai realmente nos deixar claro que vamos ter esse período mesmo que começou, alguma coisa que nos alerte, Primeiro, quero explicar que não existe uma profecia para determinar esses 7 últimos anos. Nós estamos fazendo um paralelo da profecia de Daniel, das 490 semanas de Daniel, onde a última semana foi entre o batismo de Cristo e a morte de Estevão. E na metade da semana foi tirado o Messias, foi tirado o sacrifício através da morte de Jesus. E nós, então, ao fazer esse paralelo, conforme nós vimos já também em outros vídeos, nós vimos que no outro quadro, do ano 70 em diante, até o ano 2030, nós temos um período de 1960 anos, que foi o mesmo período de tempo entre Abraão até o ano 70. Então, nós temos aqui 2 quadros. Na primeiro, ele tem a ver com o Evangelho. Assim como com Abraão fundou-se o judaísmo, a religião judaica, onde Deus escolheu um povo judeu para ser o seu povo, para espalhar o seu nome ao mundo. Então, no ano 70, findou. O povo deixou de ter esse privilégio, o povo judeu, de ser o povo portador da voz de Deus, oráculo de Deus, e Deus passou a ter agora os cristãos espalhados no mundo inteiro como o oráculo de Deus ao mundo, para espalhar o seu conhecimento, a sua mensagem, o seu amor. E esse período, quando chegou no dia 7 de outubro, fez exatamente 483 anos, desde o ano 70, restando os últimos 7, entre 7 de outubro de 2023 e 7 de outubro de 2030. Esse primeiro quadro tem a ver com a pregação do Evangelho, assim como entre Abraão até o ano 70 teve a ver com a expansão do conhecimento de Deus, do Evangelho para o mundo, que os judeus não cumpriram. Então, a partir do ano 70, os cristãos vêm anunciando esse evangelho ao mundo inteiro, espalhados pelo mundo inteiro. Claro que as primeiras comunidades cristãs eram judaicas, mas se espalhou e foi para os gentios e percorreu todo o mundo, todo o mundo inteiro. Daí, então, esse primeiro período tem a ver com a pregação do evangelho, que pelo gráfico, terminará em 7 de outubro de 2030, ou seja, em outubro de 2030 termina a pregação do Evangelho no mundo, o mundo todo vai ser evangelizado. Então, o segundo quadro embaixo, nós temos a ver com, desde a morte de Cristo até 10 de abril, nós aqui, então, a partir de 10 de abril, começam os últimos 7 anos para o final do 6º milênio.
Então, enquanto o primeiro quadro tem a ver com a pregação do Evangelho, o término do Evangelho, o segundo quadro aqui, o segundo período, ele tem a ver com a antipregação, ou seja, o anticristo, aquele que vai combater o Evangelho, é nesse período aqui embaixo. Ou seja, a partir de 10 de abril seria o período que vai dar início ao movimento que vai eclodir com o anticristo. E como assim a gente pode entender? Podemos entender primeiramente que o Papa atual, né, o Papa Francisco, há muito sempre, quando sempre vem um novo Papa, né, se espera que seja o último, né, o anticristo, mas o Papa atual, a gente está vendo que ele não tem condições de ser o anticristo, de ser um homem que vai governar o mundo, que vai arrebanhar para si o mundo inteiro, né, aos seus pés, até mesmo adorá-lo, e ele vai surgir como o Messias, o Salvador do mundo. Então, deixamos claro que a gente vê que não há condições do atual Papa. Então, a gente espera que o novo Papa, né, com a morte desse, ele deu, na verdade, deu continuidade ao papado de Bento XVI. Né, com a renúncia de Bento XVI, ele foi uma continuação. Então, o próximo Papa, né, alguns dizem que é o oitavo, desde que foi restaurado o Vaticano, mas essa questão do oitavo não tem muito a ver literalmente, né, ele tem mais a ver com o significado espiritual, visto que Jesus morreu no sexto dia e ressuscitou no oitavo dia, né? Ou seja, se dermos continuidade ao ciclo semanal, não ao ciclo semanal, mas à contagem de dia, né? Sexto dia, sétimo dia, depois sétimo dia seria o oitavo. Claro que no ciclo semanal retorna ao primeiro, mas na sequência numérica seria o oitavo. Então, Jesus morreu no sexto dia e ressuscitou, então, no oitavo. O que acontece? Nós sabemos que em 1798, o general de Napoleão Berthier, no dia 11 de fevereiro de 1798, todo o exército francês entrou em Roma e deram um ultimato ao Papa para ele renunciar aos seus poderes temporais. Ele se recusou, Pio XI na época. E ao ele recusar, então, no dia 15, ele é aprisionado e no dia 20 ele é mandado para o exílio, onde ele morre. E esse era o sexto poder, né? Na profecia de Apocalipse 17, dos 7 reis, o papado era o sexto poder. E então, o sétimo que assume, quem é que destrona, né? Quem é que destrona o papado? É a França revolucionária. Através da Revolução Francesa, implanta no mundo uma nova ideologia de pensamento, de cultura, de política, de tudo, né? Então, até hoje, o mundo vive os ideais franceses. E, com isso, né, vimos que esses ideais franceses hoje dominam o mundo quase em geral. E, então, o que acontece é que a França tem sido, então, como o sétimo, né, o sétimo império, o sétimo rei. E aí o oitavo ressurge como um dos 7, ou seja, o sexto. Porque quem vai surgir como oitavo rei é o que já foi, né? Porque se é um dos 7, é um que já governou antes e vai voltar a governar. E isso quer dizer que, nesse caso, o papado, como oitavo, vai ressurgir. Apocalipse 17 diz claramente, né, a besta que ressurge, né, do abismo, vai ressuscitar. E o que é essa ressurreição? É o poder que tinha antes. O papado tinha um poder político e religioso, dominava e controlava o mundo. Então vai surgir também com esse novo poder, conforme a profecia de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Mas, como disse, o Papa atual não teria essa condição. Então, o que pode ocorrer em 10 de abril? Se ocorrer, nesse caso, a morte do Papa, imagine ocorrer nessa data. Então, a morte do Papa já é o início para que ocorra, então, a escolha do próximo Papa, e esse próximo Papa vai estar muito mais alinhado com a atualidade, né, com o anseio popular. Mas que anseio é esse? O anseio popular que nós vamos ver é o anseio da extrema-direita, é o anseio dos evangélicos. E ele precisa estar alinhado com isso para que ele tenha esse apoio popular, já que a profecia, né, de 2 Tessalonicenses 2,3 nos diz que antes que surja o anticristo tem que haver a grande apostasia. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, daquele dia da volta de Jesus, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
que é aquele, né, que se assenta no trono de Deus, achando-se como se fosse o próprio Deus, né, e dizendo que é o próprio Deus, na continuação do versículo. Então, que é o anticristo, que quer tomar o lugar de Deus ou assumir o lugar de Deus aqui na Terra. Mas observe que ele não vai surgir, ou ele só vai surgir após a grande apostasia. Por que a grande apostasia? Porque é o apoio popular. Os apóstatas, né, é que vão dar esse apoio ao anticristo. E ele precisa de um apoio popular. Ele não pode nem ser anticristo, nem assumir um governo mundial se não tiver apoio popular. E esse apoio é fundamental, é o que vai justamente dar poder ao anticristo para que ele, então, governe o mundo. E antes disso, né, agora mais um passo explicando, observe como a data aqui foi precisa, né? No dia 27 de setembro, do calendário juliano, que equivale ao dia 7 de outubro, no calendário gregoriano, foi assinada formalmente, foi criada a Companhia de Jesus, com a assinatura, né, da bula Regimini Militantes Ecclesiae, pelo Papa Paulo III. E essa data, né, exatamente no dia 7 de outubro de 2023, 483 anos, ou seja, faltando 7 para 490, então Israel eclode lá uma guerra envolvendo Hamas, e essa guerra, nós vimos que nesse período, né, que começou com a guerra de Israel, ele tem a ver com a pregação do Evangelho. Então, essa guerra envolvendo lá o Israel, ela está realmente ligada à pregação do Evangelho. Por quê? Porque hoje existem alguns, né, países ditatoriais, despóticos, que impedem o Evangelho. Todos os países muçulmanos, né, e alguns outros países, como a China, a Índia, a Rússia, a Coreia do Norte, e todos esses países eles são unidos, né, eles estão como se fosse um eixo ou numa união lá política, ideológica, filosófica e tudo mais. E você sabe que a China apoia a Rússia, que está junto com a Coreia do Norte e com os países muçulmanos, o Irã em geral. Ou seja, essa guerra que está envolvendo Israel pode, né, ou seja, há uma possibilidade de que essa guerra vai se expandir para que todos esses países orientais, incluindo Rússia e China, vai se envolver na guerra para que o Evangelho entre lá. Então essa guerra é para enfraquecer esses países ditatoriais, para derrubar esses governos, enfraquecê-los, tirar deles o poder opressor. Senão, como é que Jesus vai voltar? Se eles estiverem lá matando cristãos, prendendo os cristãos, queimando a Bíblia, pena de morte para quem tiver uma Bíblia, pena de morte para quem pregar o Evangelho, pena de morte para quem aceitar Jesus, como Jesus vai voltar desse jeito? Então, de acordo com a data precisa, né, do evento, leva-nos a crer que, veja que Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, ele está relutante, ele não cede, meio que perdeu o apoio dos Estados Unidos, a comunidade internacional é contra ele, o povo sai às ruas passeata contra ele, mas ele está firme nessa guerra, porque essa guerra ela pode, justamente vai envolver os demais países para que, então, o Ocidente vai entrar, né, porque Israel sozinho não vai poder combater todos os países orientais, então vai ter o apoio do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, contra os países do Oriente, para que então o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Essa é uma grande possibilidade que nós podemos ver e entender e é necessário que isso aconteça, né? Você poderia perguntar, e por que não há um ataque agora, né? Por que eles não atacam Israel agora, ou a qualquer momento? Isso porque os muçulmanos, todos os países muçulmanos, e em todos os países também, os demais muçulmanos espalhados por todos os países do mundo, eles estão no período do Ramadã, que começou no dia 10 de março e vai até 9 de abril. Ramadã é um período de jejum e oração e de curtir, né, pensamentos bons, pensamentos de paz e amor. Então eles não vão criar uma guerra em meio ao Ramadã. Seria um grande sacrilégio para eles, seria algo realmente detestável. E é possível que então eles estão se contendo para que a partir então depois do dia 9, ou seja, dia 10, eles então possam eclodir em uma guerra, um ataque massivo, ou eles podem até estar se preparando já para atacar Israel a partir do dia 10, mas até dia 9 eles não vão fazer isso para não quebrar o período do Ramadã deles.
Então é possível, né, que haja essa guerra, e essa guerra que vai justamente fazer com que o evangelho entre nesse país. Assim como também a morte do Papa fará com que é o primeiro passo para vir o próximo Papa, que será o Anticristo. Então, tudo isso nós entendemos que antes que venha o Anticristo, como eu falei, é preciso que venha a grande apostasia. E quando falo em grande apostasia, quem são esses apóstatas? Os apóstatas são os evangélicos, são o povo crente, né, o povo protestante. E por que apóstata? Eles não vão apostatar saindo da igreja, se tornar incrédulo, né, ou mundano, vão apostatar a Bíblia, apostatar a fé, negar a Deus. Ao longo da história, né, os judeus, ao longo da história, sempre ficaram esperando um Messias. Como eles rejeitaram a Jesus como Messias, eles sempre marcaram datas, ou quando aparecia um grande político, eles achavam que era o Messias, e ficaram marcando e remarcando várias datas ao longo do ano. E até hoje ainda Israel espera, né, o seu Messias, espera construir um terceiro templo para receber esse Messias. E então isso é apostasia, porque ao negar a Cristo, isso é apostasia, ao negar a Bíblia, é apostasia. Então os evangélicos de hoje estão apegados a um Messias terreno, então estão negando a Jesus. Estão esperando um reino aqui na terra, que Jesus vai reinar e governar na terra, quando a Bíblia diz que é no céu. Então isso é apostasia. Então com isso eles estão abraçando um homem que vai cumprir o que eles querem, já que ao longo da história os judeus, sempre que aparecia um homem guerreiro, combatendo os outros inimigos, e Israel então achava que aquele era o Messias, ou marcava a data para surgir um Messias, e eles colocavam sempre a esperança em algum homem que assim preenchesse essa expectativa. E hoje os evangélicos estão nesse mesmo caminho. Isso é apostasia. E são esses evangélicos que vão dar apoio, e vão dar esse apoio ao papado, né, ao anticristo que vai surgir. Para que isso aconteça, como eu disse, esse papado ele tem que estar alinhado com a extrema-direita. Na verdade, a Igreja Católica não tem partido, mas para que ele tenha esse apoio popular, para que ele seja o anticristo desejado pelo povo, ele vai se alinhar, bem que depois ele mude dessa ideologia. Assim como a extrema-direita, né, os políticos hoje, ele vai agir de acordo com o clamor popular, para depois, então, se tiver de mudar ou não mudar, ou apenas ficar só em palavras, né? Na verdade não faz nada, é só fisiologismo, é só para obter apoio, mas não faz nada do que eles prometem, né, em termos da ideologia do anseio, porque o que eles querem é só o apoio. Mas, independente disso, o que é que nós estamos vendo? Né? Nós estamos vendo um exemplo dos Estados Unidos, onde lá não importa nada, né, que fale do político. O povo evangélico está fechado com o Donald Trump. Ele é o desejado de todos os evangélicos lá. Então, o que mantém Donald Trump vivo, digamos assim, né, o que mantém ele com todas as chances de voltar a ser presidente, são os evangélicos, que dão esse apoio e fecharam com Trump e nada abala, nem julgamento, nem condenação, nem nada faz com que esses evangélicos abram mão dessa questão, porque vê nele como um Messias, né, como um enviado de Deus, e é a esperança que eles procuram ter nesse sentido. Então vocês percebam aqui, né? Deixa eu centralizar mais aqui, para ter uma visão melhor. Então observe, né, essa reportagem que tanto saiu no Washington Post, como algumas aqui na CNN Brasil, onde mostra, né, como Donald Trump está infundindo o cristianismo em seu movimento, terminando os comícios com um ritual semelhante a de uma igreja e classificando os seus processos como perseguição. O antigo presidente está exigindo novos níveis de devoção dos republicanos, né, que são evangélicos. Então, a igreja de Donald Trump, né, as pessoas vestindo a camisa, orando nos comícios, e estão lá dando maior apoio. E isso nos revela, né, como os evangélicos estão envolvidos nessa política e o que está levando à apostasia, apostatar a Bíblia, apostatar negando os ensinamentos bíblicos, isso é apostasia.
Vejam a propaganda de Donald Trump, né, o propaganda eleitoral de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Observe. Mais do que um país, mais do que uma bela cidade no topo da colina. O ideal americano mora dentro de cada um de nós. A América vive. Mas uma tormenta chegou até nós. Uma tempestade que procura destruir o tecido da nossa nação. Que busca nada menos do que a obliteração completa dos homens e mulheres desta nação. Ela quer destruir, apagar, varrer do mapa os fundamentos da realidade e da razão. Essa tempestade quer nos varrer do mapa. Nós sabemos quem é o inimigo. Eles têm atuado ao longo da história e agora vieram atrás de nós. Vieram atrás dos nossos filhos. Até então temos ficado parados, apenas observando à distância as nuvens dessa tempestade se avolumando. Seus trovões têm ecoado em nossas mentes e invadido os muros de nossas capitais. E muitos de nós têm estado complacentes, distraídos e descompromissados enquanto as trevas crescem ao nosso redor. Primeiro devagar e então de uma vez. Esta ameaça é real. Enfrentamos um furacão de engano e corrupção moral cujo objetivo é o poder absoluto. Enfrentamos a verdadeira batalha do bem contra o mal. Se ficarmos parados e não fizermos nada, o mal triunfará. Mas este não é o nosso destino. Nós somos homens de valor. Somos grandes homens com grande líder. Um líder que ama esta nação e tudo com que ela o tem abençoado. Um líder que busca os mesmos ideais que nós buscamos. Ideais de verdade, liberdade e justiça. Ele vê a grandeza dentro de nós e o grande potencial da América e seu futuro. Ele busca fazer com que a América seja grande mais uma vez. Esse homem nos guiará. Mas ele não pode fazê-lo sozinho. Ele precisa de cada um de nós ao seu lado. Vai dar trabalho, exigirá fé, mas acima de tudo, decisão. Juntos podemos lutar contra esta tempestade. Podemos lutar e vamos vencer. Una-se agora. Fique ao lado dele. Unam-se por esta nação. Vistam as cores vermelha, branca e azul que entrelaçam as fibras desta nação, que foi saturada pelo sangue dos patriotas que viveram antes de nós. Sacrifique o seu tempo, sacrifique os seus esforços para a reconstrução desta nação. Juntos, podemos salvar a América, a grande América que vive dentro de nós. Trump, 2024. Então, observem que a propaganda política ela é muito ideológica, né? Hoje, uma economia não define mais uma nação, uma eleição, mas a ideologia hoje está muito forte. Isso tem dominado hoje os partidos, e você observa a luta do bem contra o mal. O que eles estão se referindo a essa guerra é a direita e a esquerda, né? O rei do norte e o rei do sul. Então, quando houve a Revolução Francesa, esses ideais franceses, né, fez com que houvesse no mundo a liberdade, houvesse no mundo essa diversidade, e os movimentos sociais de feminismo e outros mais crescessem, né, e o mundo então ficou dominado por essa, vamos dizer, a ideologia de esquerda, e é esse o grande inimigo da extrema-direita, né, são as ideologias de esquerda. Então, por isso que eles têm como mote, né, ou como ideal aí a família, anti-LGBT e outras coisas mais, para que eles vêm como uma grande inundação para varrer toda
a ideologia que eles querem varrer do mapa, né, esquerdista, como classificada hoje, direita e esquerda, por isso que é extrema-direita. E isso faz com que esse anticristo, esse rei do norte, venha com uma grande inundação. A inundação são pessoas. Então, ele está realmente conseguindo alavancar uma multidão em todos os países, ou quase todos os países do mundo, nessa extrema-direita, e com grande apoio popular. E hoje em dia os evangélicos é quem estão definindo as eleições, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, e a extrema-direita está crescendo na Holanda, na Europa, vários países da Europa, Portugal, Espanha, e eles estão conseguindo por causa desse apoio popular, e esse apoio popular está dentro deles, né, são os evangélicos que estão procurando alavancar esses políticos que surgem aí como salvadores da pátria, como um verdadeiro Messias, e é onde os evangélicos estão colocando a sua esperança. E isso é apostasia, está apostatando de Cristo, colocando a esperança num homem e não em Cristo. Logo, essa apostasia é necessária para que então venha o anticristo, né, através, conforme Apocalipse 13 e 17, mostra claramente que o anticristo vem do papado, né, da Igreja Católica, mas esse papado precisa, só reforçando, precisa então estar alinhado com a extrema-direita. E além do mais, né, quando o Papa atual, né, ele aprovou que se abençoe os casamentos gays, isso causou uma revolta tremenda dentro da Igreja Católica, entre católicos e entre cristãos também. E vocês sabem que a extrema-direita só tem crescido por causa justamente do radicalismo da esquerda, das ideologias de esquerda, do aborto, dos movimentos LGBT, do reconhecimento de casamentos, né, homossexuais, de leis para proteger essas minorias e punir, né, quem falar qualquer coisa contra, e isso gera um inconformismo tremendo, né, isso gera uma revolta, e aí por isso que partiram logo para o extremo, né, para a extrema-direita, para acabar com esse tipo de ideologia. Logo, a própria católica, a própria Igreja Católica não está aceitando essa atitude, né, do papado atual em relação a esse progressismo, né, alinhado com a ideologia de esquerda. Então, o próximo Papa, eles mesmos vão escolher mais alinhado com a extrema-direita, que vai, então, estar automaticamente alinhado com os evangélicos da extrema-direita, e aí tudo bem, aí vai estar tudo realmente agora juntos e unidos e misturado para que então tenha aí a ascensão do anticristo. Então, voltando à pergunta, o que pode acontecer em 10 de abril, né, nesse dia que começa, né, os 7 últimos anos desde a morte de Cristo, claro, estou desde a morte de Cristo, porque o ano, na verdade, começou na primavera, mas desde a morte de Cristo começa os últimos 7 anos para o final do 6º milênio. E então, o que acontecerá nesse dia? O que nós vimos que pode acontecer com a morte do Papa, né, vai abrir caminho para surgir o anticristo, né, a eleição de um novo Papa como anticristo alinhado à extrema-direita. Pode ocorrer um recrudescimento, né, um ataque massivo contra Israel, e aí vai envolver uma guerra dos países ocidentais e orientais, mas essa guerra, o objetivo, se isso acontecer, né, a gente pode entender, mas se acontecer já vai estar certo de que a vitória do Evangelho, né, porque é para que o Evangelho penetre nos países orientais. E é isso que nós entendemos que pode acontecer em cumprimento tudo dentro dessas datas. E essas datas nos revelam que pode ocorrer esses acontecimentos. Então, vamos ficar alerta. São possibilidades, né, já que, como expliquei, não há profecia exata, apenas estamos usando paralelo de uma profecia que já existe para entender o que pode acontecer. Então, entendendo o que pode acontecer, nós ficamos alerta, né? Então, depois de tudo isso, né, vamos ficar alerta, vamos procurar nos apegar à Bíblia, tudo que a Bíblia já tem nos dito, e assim Deus fará cumprir o seu propósito. Nós não vamos nos preocupar, na verdade, com o tempo, mas com o preparo, né? Porque o tempo vem, o tempo passa, e se a gente não estiver preparado. Então, isso é apenas para advertir à luz da palavra de Deus. E deixe seu joinha, inscreva no nosso canal para poder essa mensagem se espalhar e ir mais longe para aqueles que precisam. E no final de tudo, fé em Deus e na sua palavra, e vamos esperar Jesus voltar em breve. Obrigado a todos, que Deus abençoe.